Oi, gente, estamos gravando o primeiro episódio do podcast Entre Amigos da Código Não Binário. Estamos aqui, eu e Amanda, para falar com uma pessoa muito especial, muito foda, que a gente admira demais, que a gente tem a felicidade de ser amiga. Às vezes, né? Às vezes tem felicidade. E vamos primeiro falar do podcast, né? Qual que é a ideia dele? A gente quer criar um espaço para conhecer a história das pessoas LGBTQIA+, né, em toda a sua pluralidade. Ou seja, sair das caixinhas, né? A gente quer conhecer e entender essas pessoas para além dessas etiquetinhas que vão sendo colocadas. E observar um pouco suas trajetórias, aprender um pouco, né? Cada uma tem a sua receita para sair dessa caixinha ou do armário. E, bem, acho que o grande propósito é a gente, com vocês, né, também falando com vocês, chutar essas caixinhas para longe, fazer com que desmontar essas caixinhas, né, Queimar essas caixinhas. queimar essas caixinhas, porque elas são só úteis agora, numa contingência, enfim, isso a gente vai desenvolver na conversa, né? Essa é a primeira gravação e essa pessoa que está aqui com a gente, bem, ela é famosa, soubemos que está no top 3 brasileiro aí de popularidade. Já vamos contar a popularidade em que comunista, educadora, não heterossexual, professora, 33 aninhos, não parece, tá meio caída assim, Passada um pouco. passou um pouquinho ali, libriana, né? Vocês vão perceber. Obviamente, né? Linda desse jeito. Descrente desse mundo, mas ao mesmo tempo esperançosa. É uma coisa meio contraditória ali, vocês vão perceber. Mas é isso. Paradoxalmente, é uma das pessoas que mais faz diferença nesse mundo hoje, pela sua mudança, pela sua transformação, né? Bom, então, vamos direto ao nome, né? Vamos Para lá. o suspense. Como drag queen, Rita Von Hunt, temos aqui hoje Guilherme Teri. Pausa para aplauso. Coloca o aplauso aqui Bota aí, digital. bota aí o Boa. somzinho do aplauso. Obrigado pela Ai, generosidade. meninas, eu que Meninas. agradeço. Tava ansiosa para esse nosso encontro. Assim que fiquei sabendo do projeto, já topei. Talvez vá me arrepender, né? Porque Quem tô sabe? vendo que tem gente que acordou com o pé esquerdo hoje. Tem gente que saiu da cama e tomou café ruim, café queimado. Mas eu tô super contente, acho que vai ser muito legal. Acredito muito nos trabalhos de vocês e acho que esse vai ser mais um que eu vou ter orgulho de mostrar para as pessoas. Ai, que delícia. Eu queria fazer que Sim. nem a Jennifer Coolidge no Emmy. Ah. I wanna thank all the evil gays. Quero agradecer você por estar aqui com a gente Ai, hoje. eu que agradeço. Na nossa primeira gravação. Bom, a gente estudou bastante você, né? Ai, que bosta, que E sinto aí, muito. você deu uma entrevista pra Tati Bernardi Uhum, e faz alguns meses já. Você falou sobre essa coisa da neurose, né? Das uhum. pessoas quererem saber da sexualidade das outras pessoas, principalmente de quem tá em evidência, Sim, né? Quem é sim, famosa. sim. Aquela coisa, eu quero saber com quem você se deita, né? Caetano É, cantava. exato. Que as pessoas ficam chocadas também com algumas postagens suas com amigas próximas. Você falou do tweet que alguém falou que você ele é hétero. É. E você disse que esse é um lugar, assim, inacessível para o público, que você prefere reservar isso para o campo mais pessoal, Sim. né? Você entende que tem alguma diferença entre falar sobre isso para o público em geral e falar para pessoas LGBTs? Não sei ao certo. Vou tentar elaborar então uma resposta que possa fornecer alguma coisa. Hum. No sentido seguinte, eu fico sempre às voltas com uma entrevista do Foucault, né? O Foucault é uma gay francesa filósofa. É uma das maiores da história do planeta. No século XX, sei lá, deve ter 5 filósofos e filósofas que mudaram a história do pensamento no Ocidente. O Foucault está entre esses nomes, né? O Wittgenstein, o Adorno, enfim. E o Foucault, numa entrevista, já mais próximo do fim da vida dele, ele morre durante o giro mortal da AIDS na França, início dos anos 80, o Foucault diz que não existe nada, que ele não falava da vida pessoal dele, porque não podia existir nada mais desinteressante do que a vida de alguém, né? Ao mesmo tempo, eu sinto
que a gente está temporalmente, economicamente, socialmente, migrando para esse lugar da era da selfie, Hum, né? Não do self junguiano, mas da selfie, né? Na qual a gente fica o tempo todo produzindo conteúdo sobre si para os outros. Então, você acessa o Instagram de alguém, olha aqui 62 fotos do meu rosto. O programa de maior audiência do país. Olha a vida dessas 15 pessoas. Olha o que elas usam, olha o que elas comem, olha como elas vão ao banheiro, olha como. E eu acho que enquanto a gente debate, discute e fala sobre pessoas, tem gente decidindo sobre economia, hum, clima, meio ambiente, povos originários, moradia. sim. Então, de novo, né? Toda vez que eu puder desinflar o interesse do eu acho que a gente está fazendo trabalho social, né? Tem uma coisa, então, né? Tentando elaborar ainda a resposta. Eu sou professor de língua e literatura e de estudo cultural, estudos culturais. E tem uma coisa que eu falava muito para nas turmas assim, quando eu dava aula em sala de aula, que é acompanhar a trajetória da história da literatura. E aí acho que tem dois momentos que são muito latentes de uma mudança no mundo, que é o seguinte: quando acaba o Rui chega ao fim, apodrece o antigo regime e a gente vai ter revoluções burguesas ao redor do mundo, muitas coisas já estavam acontecendo nas artes. Por exemplo, se você pegar o Johannes Vermeer, que é um pintor renascentista holandês, é o cara que pintou o Brinco de Pérola, é o cara que pintou a Quiet Street, que é tipo uma ruazinha com uma casa de 2 andares, tal. Isso naquela época, no 1700, isso é uma revolução. Porque quando você pegava tinta, quando você pegava tela, e tudo isso é muito caro. Técnica, pintor, quantos anos, conservatório. E aí, o que que vai ser pintado? Rei, rainha, família real, guerra e santo. Então, a cultura, né, as obras de arte, elas cristalizam o valor e significado de um povo num tempo, mas elas também, o Adorno diz isso, né? Elas dão pra gente um substrato de cultura e sociedade que já decantou, que já se assentou. Então, a arte renascentista, ela está de alguma forma mirando em outros lugares. Quando Johannes Vermeer pinta uma trabalhadora com leite, quando ele pinta uma costureira bordando, como chama lace em português? É meia calça? Né? É tipo renda, Aham. assim. Não sei, uma telinha de renda. Quando ele pinta uma casinha, isso é revolucionário, né? Não revolucionário no sentido de uma revolução, mas no sentido de revolver aquilo que estava posto, colocado. Ok, Disruptivo. disruptivo. Eu estou tentando dizer isso porque história de pessoa, isso só vai acontecer quando a burguesia toma o poder de tudo. Hum. Então, no teatro, o drama burguês é o de 4 paredes, a plateia é ignorada. Como que era o teatro na Grécia? Tinha coro, a plateia faz parte. A peça era sobre a história de um povo, a peça era sobre híbris, né? Que é o descompasso egóico do herói, que desafia os deuses e que os deuses lançam a tragédia sobre a humanidade. Era pedagógico, era catártico. Agora, o que é o drama burguês? É o que que acontece dentro da sala de estar desse bando de filha da puta. Quem trai quem com A quem? novela. Exato, né? O Manuel Carlos é o nosso aqui no Brasil, nosso retrato teledramatúrgico do drama burguês. Oi, dona Helena, quer um cafezinho? E, ai, eu vou sair com não sei quem, eu vou dar para não sei. E é isso.
Só que as nossas sensibilidades, os nossos interesses, eles são produtos de processos históricos. O fato das pessoas estarem interessadas no eu, né, no sentido na pessoa, é o resultado de um modelo social que precisa. Ai, qual é a sua base? Para vender base. Ai, qual é seu rímel? Para vender rímel. Ah, e esse tecido? Aonde você. Para vender o tecido. E assim sucessivamente, né? À medida que o capitalismo tardio acontece, esse estágio econômico que a gente vive, tudo está mercantilizado. Do nosso cabelo à nossa gengiva, né? Cada uma dessas BBBs que entra é uma indústria que se movimenta para ficar com o peito igual, para ficar com a bunda igual, para tirar a estria, para mudar o cabelo, para. Então, de novo, falar sobre a sexualidade me interessa quando ela não diz respeito ao assunto do indivíduo. Hum. Porque eu acho que aqui não tem potência nenhuma pra nada. Vira site de fofoca, sabe? Vira Léo Dias, vira Hugo Gloss. E isso é o lixo do nosso tempo. Mas é interessante também o paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo o indivíduo é essa formação, é essa construção social, né? Exato. Então, até o propósito do podcast, né? A gente falar com indivíduos, mas para justamente Olhar pra revelar sociedade. Exato. essa espécie de atravessamento, né? Sim. Então, e como a gente mexe nessa cultura que decantou, né? Como que a gente transforma isso em outra coisa, já que atualmente não está satisfatório, né? Uhum. Exato. Então, acho que foi um bom começo, né? Porque Tem a um gente assunto pensou nisso, nessa pergunta, porque me parece que quando você estava conversando com a Tati, Aham. vem muito desse lugar assim de um interesse quase predatório das pessoas sobre a sua vida, assim, te colocam numa vitrine e te desumaniza, Hum. te coloca numa posição assim meio exótica, uma coisa meio zoológico, Sim. né? Só que aí eu falo assim da experiência de pessoa LGBT que foi importante ver outras histórias de pessoas LGBTs também para entender outras possibilidades de vida, Sim. né? Porque eu acho que a gente, quando tá no armário, a gente tem aquilo que a sociedade nos oferece como possibilidade de se relacionar com outras pessoas, de ser, de se portar, e que são cis heteronormativas, né? Uhum. E como é bom quando a gente consegue ver pessoas que a gente admira vivendo vidas possíveis e falar, quem sabe eu posso viver isso também, Sim. experimentar isso Sim. também, né? De que maneira que você acha que a sua vida se encaixa nisso ou não se encaixa, ou você acha que esse é um papel que você não consegue cumprir? Não sei. Tô te ouvindo e pensando, né? E também porque eu tenho uma tendência sempre de fazer as respostas o mais contra-intuitiva que elas possam ser. Então, normalmente, quando alguém me pergunta alguma coisa, a primeira coisa que me passa na cabeça de resposta eu tento descartar, Hum, porque eu acho que vai ser ruim. Mas, te ouvindo, eu penso o seguinte. Eu decidi fazer um trabalho de educador popular como drag queen. sim. Então, tem esse canal no YouTube, tem essas aulas, tem as aulas públicas, tem os cursos, tarará, 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 que eu vou lá e instauro um espaço, né, de arte e educação, de intervenção artística com foco pedagógico. Sim. Eu acho que só ser uma drag queen dando a aula, já produz alguma coisa, Hum, né? Em especial também nesse sentido, de jogar com o exótico, uhum, né? De novo, esse é o nosso tempo histórico, né? É a busca eterna por novidade. O que eu vou colocar como novidade para vender? Qual que vai ser a nova mercadoria? Qual que vai ser o novo procedimento estético, o novo creme? Olha, uma cantora drag queen, Pablo Vittar. Aí ela estoura, explode. Então eu acho que tem essa coisa do exótico. E o meu interesse também é tentar jogar com isso. É que eu esteja de drag falando sobre o Estado Novo do Getúlio Vargas. E que em algum momento da aula, a pessoa que está acompanhando esquece que é uma drag. aham, E isso deixa de importar.
Isso. E aí eu acho que tem alguma coisa caminhando para algum lugar, Uhum. sabe? No sentido de desidentificação desse Uhum. exótico consumível, Sim. mas também de identificação de como todo mundo tá desajustado, né? E a partir do momento que você se dessensibiliza para o desajuste do outro, você percebe que você também poderia estar naquela posição. Deixa eu refrasear o que eu estou dizendo. Tá. Quando a dona de casa assiste a Rita e esquece que é a Rita, talvez ela tenha se tornado um pouco drag também, sabe? Uhum. Porque esse processo de humanização, ele é uma via dupla. A partir do momento que a gente senta para dialogar, a gente se equivale. É por isso que tem que ter cuidado com parcerias políticas. Porque a partir do momento que você senta para dialogar, você se equivale. É possível dialogar com o fascismo? Não. O fascismo você combate, você não debate. É possível dialogar com um racista? Não. Porque quando você faz isso, você se equivale. Tem coisa que não tem que ser debatida. Tem diálogo que tem que ser encerrado. Para não se imiscuir, não se misturar, não se tornar um pouco daquilo também. Então eu acho que quando essa drag consegue entrar nesses espaços e falar com, em vez de falar para, tem alguma fusão sendo produzida. Muito bom. Bom demais. Acho que dá para resumir um pouco aquele conjunto de perguntas que a gente pensou no início, porque vai muito, acho que vai muito de encontro com o que o Gui trouxe, né? É, como que foi para você como que essa caixinha, né, se desmontou assim para você, essa Legal. heteronormatividade? Como é que, porque é isso, a gente já sabe por todos os podcasts que Aham, teve o carnaval e lá foi a experiência drag, sim. mas tem também a outra experiência, né, da tua Da sexualidade e tal. sexualidade, né? O despertar da primavera. É curioso, assim, porque eu acho que talvez Libra tenha um papel aqui nisso, Hum. que é o seguinte: eu não gosto muito de fechar portas. Então, é, eu talvez, né? Eu tô brincando com a ideia do Libriano, mas Temos a, duas librianas aqui na sim, mesa, tá? E nesse uma cast. pisciana, para quem gosta de Quem tiver astrologia. interesse. Eu gosto de brincar porque ajuda as pessoas a captarem, né, uma coisa, que é assim. O processo de fazer escolhas, ele implica abrir mão. E aí eu posso falar o libriano, mas também posso falar o neurótico, o obsessivo. Ele não quer perder. A ideia de perder é quase inaceitável para essa experiência, né? Para esse modo de inserção na linguagem para a psicanálise. Que é assim, eu não quero perder nada. E quando você escolhe, você perde, né? Não dá para assoviar e chupar cana. Você vai ter que escolher e perder. Ok. Então, o processo da minha sexualidade, eu acho que ele tá um pouco ali, assim. Ele é tardio. Eu já tive interesses na infância, né? Sempre em meninas. Então, eu lembro da Amanda. Amanda, eu acho que era Pacanhela, o sobrenome dela. Que a gente estudava junto e a gente era Isso foi no muito. interior. Isso foi em Ribeirão Preto, né? Eu nasci e cresci lá, e isso deve ser 95. Eu devo ter 5 anos de idade, 6, sei lá. E aí ela era assim. Eu achava ela demais, incrível. Tarará, a gente se dava muito bem, era muito amigo. E aí ela foi, eu acho que, meu primeiro interesse romântico. E aí também eu acho que esse é um outro ponto que as nossas conversas vão tender a esbarrar, é que romântico não é exatamente sexual. Uh-uh. E vice-versa, Sim. né? Existem pessoas homoafetivas e heterossexuais. A nossa sociedade é homoafetiva e heterossexual, né? Então, um homem, ele gosta, respeita, escuta, desfruta da companhia, com outros homens. E a única coisa que ele faz com mulheres é transar, Vamos falar sobre isso. né? Então, é uma sociedade O assim, clubinho. heterossexista, mas homoafetiva, né? O exército, a igreja, enfim. Acho que a galera já tá careca de saber isso, né? Não é novidade pra ninguém. Mas voltando.
Então eu tenho meus primeiros interesses românticos, que são a Amanda Pacanhela, uma outra amigona minha, que depois, essa foi minha amiga até eu sair de Ribeirão, que era a Thaís Cristina Firmino Francé. Ai, que lindo! É, Amei o nome. eh, e a Thaís canta maravilhosamente, a mãe dela era amiga da minha mãe, assim, era uma coisa muito legal, bacana. Quando, então, eu já tô chegando na puberdade, e aí puberdade também é um nome que meio que a gente inventa, né? Porque ela pode durar anos, enfim. Essa minha, que eu acho ali com 12, né, 13, tarará, eu acho que eu começo a ter outros interesses, e os românticos, afetivos, sexuais, eles vão ficando meio pra trás, assim. Deixa eu aproveitar e fazer um Ah, parênteses aqui. Você não teve uma coisa com o armário da sua mãe, da sua avó? Eu tive. não, Por isso que eu. E eu lembrei ah, depois que eu fiz a transição. Depois sim, que eu tinha apagado totalmente, assim. de ir naquelas De ir no armário, se roupas. escondido e tal, testar como é que é. Eu fazia teatro, né? Eu sempre fiz. Então, eu já tinha feito Sonho de uma Noite de Verão na primeira série, com 7 anos de Que idade. bonitinho. Eu era o Oberon, o rei dos duendes, mas uma roupa super andrógena, Aham. Rolê no assim. teatro já. É. Então, essa coisa de, ai, a roupa, acho que eu não Não tinha tinha. muito, não. Tá. É, eu acho que eu tinha uma coisa de. Porque no podcast da Tati eu falo de miniaturas, né? Que eu era Uhum. apaixonado. Então a penteadeira da minha avó era um parque de diversões, né? Porque ela tinha 1000 potinhos de creme, de deixar brinco, e era uma parafernália em cima daquela penteadeira. E as gavetas, né? Que tinha escova, e tinha pente, tinha bob, e tinha grampo, enfim. É um arsenal, assim, né? E ela era uma mulher muito vaidosa, sempre foi, muito Qual que era o signo arrumada. dela? Minha avó pisciana. Pisciana. É. Minha avó pisciana, Eu ia minha mãe chutar taurina, porque pisciana. minha mãe taurina, nossa, o banheiro dela tinha todas as miniaturas de todos os perfumes do mundo. E é o lugar mais cheiroso do planeta, assim, Sim, é Sim. banheiro da sim. taurina. E aí, então tinha esse encantamento, mas não era. Era um encantamento qualquer, né? O mesmo encantamento que eu sentia de ver essa organização e essa delicadeza era ver uma maquete, né? Era o Uhum. mesmo encantamento que exercia sobre mim, acredito. E aí eu vou bem depois, acho que o meu primeiro beijo na boca foi aos 15, e aí eu, eh, eu era um adolescente bonito, assim, né? Não tinha problemas com isso, tal. E aí eu lembro que eu beijei assim, em um mês, acho que eu beijei umas 4, 5 pessoas. Ai, que legal. E nessas 4, 5 pessoas tinham meninas, meninos, cachorro, não, tô brincando. É só para os bolsonaristas falar, ah lá, ó, a zoofilia. É, e então eu lembro de, por exemplo, de beijar a Elisa, que era uma menina da minha escola, que eu Tem essa achava memória? linda. Adoro. Não, Não gente, consigo trazer imagina. nomes, assim. Não, e afetivamente eu sou super assim. Eu tô com 33, né? Eu devo ter transado com, acho que 20 pessoas na vida. E 20 eu tô chutando bem alto, assim. Você Tô sabe o nome chutando e na lua. sobrenome de todas Ô! elas. Claro. Ô! Imagina, nesse bumbum que mamãe passou talquinho, só encosta depois de aqui, ó, cara crachá. De eu saber os Fiquei antecedentes sabendo aí criminais. de uns momentos aí românticos, de repente revelou ali Partido Novo, umas coisas assim, aí Ah, você fugiu. da Tati, né? Da A Tati Tati. Bernardes teve Aquilo essa foi história. triste. Quem quiser assistir lá depois. Meu Deus. Mas voltando. E então, dessas experienciazinhas, assim, dos beijinhos e tal, vão ter duas pessoas por quem eu vou me interessar, né? E as duas eu namorei, que foi a Bia e o Igor. E namorei tempos longos, né, com as duas, e indas e vindas com as duas. E depois eu tive uma namoradinhazinha, assim, bem flash, que foi a Clara, que fazia teatro comigo. Só que essa história foi maravilhosa, porque é, a Clara, ela era
bem atirada, assim, sabe? Bem pra Sei. frente. E eu sempre fui, assim, você não quer me oferecer um Marlboro e uma coquinha, sabe? Não tem muito essa, assim, de chegar com a língua na garganta, Aham. sabe? Eu gosto de um passinho de cada vez, assim. É muito engraçado também, porque hoje isso me traz muitos problemas, né? Na era do oi, quer fuder? Aham. Imagina, ir num date e não beijar na boca. A galera desaparece. Pois Nunca é. mais fala Foi o comigo. nosso primeiro, inclusive. Vocês não beijaram na Ah, desculpa, boca? foi a pandemia, na real, né? A Aí, gente ó. podia morrer, Sim, mas sim. era isso. Mas Não, você é demissexual? sou. Me entendo como, né? Só que não tinha esse nome, né? Aham. O nome pra mim apareceu Isso que eu ia falar, quando depois de apareceu? velho, imagina. Mas E isso foi quando apareceu? uma coisa importante pra você entender? Ou era um problema? Ou as pessoas faziam você achar que era um problema? Não também porque eu acho que a minha forma de lidar com o mundo, ela é muito mais introspectiva, né? No sentido assim, quando eu tenho experiências, passo por coisas, tarará, eu vou elaborar sozinho em casa, Uhum. sabe? Eu vou elaborar numa aula de meditação, eu vou elaborar. Então, esse meu processo, ele é muito introspectivo, introvertido. Então, a ideia de que eu não sentia prazer transando ou beijando ou desconhecidos e desconhecidas já estava consolidada para mim e não era muito uma questão. Tá. O nome demissexualidade, ele vem um pouco como, acredito, né? O diagnóstico. Que gera um alívio, assim. Uhum. Sabe o diagnóstico de estar dentro do espectro autista? Sim. Meus amigos e minhas amigas que receberam aos 30, aos 40, falam: Nossa. A gente tava, obviamente, sabendo do seu interesse sobre psicanálise, claro, ah, que a gente conversa também e sim, tal. Tava pensando muito sobre aquela fala do Lacan sobre a angústia ser o único sentimento o verdadeiro, real, né? né? E aí tem aqueles pensamentos que vêm em seguida que é tipo, portanto, por exemplo, relacionado à saúde, né? Quando vem o diagnóstico, é quase como uma constatação dessa angústia, né? Então tem essa relação também de como a gente hoje em dia, né, nessa relação com a medicina atual, tem essa coisa, o diagnóstico veio, ufa, Agora eu né? tenho a licença para ser. É, E também acho que tem a coisa de não estou sozinho, né? Porque se foi um Encontrar um diagnóstico é lugar porque no acontece mundo. com outras pessoas e, tipo, eu não sou louca sozinha. Isso. É por isso que o nome é importante, Aham. né? Tipo, ah, implodir o rótulo da sexualidade. É o horizonte, Uhum. né? Sexualidade, sim ou não, isso era né? outra. Que a gente pudesse chegar lá. Mas no percurso, a gente vai precisar entender que existe uma sexualidade chamada lésbica, que agora, no Nordeste, levou a 2 assassinatos brutais, né? Uhum. Então, 2 lesbocídios no Brasil. E aí, ninguém que faz sexo, pipi na pepeca, está sendo assassinado por isso. Ninguém é posto para fora de casa aos 13 anos de idade porque é cisgênero. Então a gente vai precisar da palavra travesti, da palavra transgênero, essas palavras elas são úteis porque elas fornecem um arcabouço, um repertório instrumental para olhar para a realidade, né? Do mesmo jeito que alguém precisou de mitocôndria, do mesmo jeito que alguém precisou de RNA, do mesmo jeito que alguém precisou de ciclo circadiano, a gente precisa de demissexualidade, homossexualidade, transgeneridade, cisgeneridade, né? Uhum. É que as pessoas têm dificuldade de entender que as ciências humanas produzem teoria, né? Elas Uhum. acham que só as ciências biológicas e exatas produzem teoria, né? E aí, quando você ajuda elas a perceberem que feminicídio é produção de teoria do direito, da sociologia, da criminologia, que homicídio não veio de uma bromélia, não caiu de uma cachoeira, alguém inventou, né? Isso eu tento falar, acho que vocês já tiveram numa aula Já. minha que eu falo isso, né? Bom dia a todos, todas e todes. Ah lá, inventando palavra. Sim, Não, esse podcast aqui é entre amigues. Lidem com isso. não, e claro, porque proparoxítona caiu do céu, Uhum. né?
Porque gineceu, androceu, tava dentro de uma bromélia. Um carpinteiro cortou madeira e, gineceu! Então, toda palavra é inventada, Katsu. Mesa é inventado. Agora, qual grupo pode inventar e qual grupo você quer que morra quando inventa? Quem pode falar e quem merece ser silenciado, né? Quem pode dizer de si e quem nunca poderá, Sim. né? Esse é o jogo, né? Isso é sociolinguística, é isso que tem que ser olhado. Acho que vale também, aproveitando que o podcast tem esse fim introdutório, assim, explicar o Aham. que é demissexual. Tá. Então, demissexual, em um tweet, né? Eu detesto um tweet, porque depois um tweet é sempre uma piada, né? E aí tem um corte que fizeram, acho que alguém da comunidade de pessoas assexuais, de um vídeo muito antigo lá do canal que eu falo, olha, em um tweet, assexualidade, o prefixo a, ele indica negação. Então, a assexualidade seria uma sexualidade constituída a partir da negação, né? E aí já pulo para a próxima. E aí a pessoa, puta da vida, meu Deus, nunca. Eu falei, meu anjo, não é um curso, né? É um tweet. É um tweet. Mas voltando. Então, o que seria demi? A palavra demi significa meio. Então, quando a gente pensa que a sexualidade pode ser que seria a ideia de não, e pode ser alo, que seria a ideia de sim. Por que que eu estou dizendo ideia? Porque ela não se concretiza na materialidade desta forma. É um plano ideal de descrição de um sistema, né? Voltando, assexual seria a ideia de esquematização de não sexual. Alo, sim. Só que esses dois polos, eles não existem como tal, né? Você nunca vai encontrar alguém que vamos transar sim, pra tudo e pra todo mundo sem parar, porque isso seria alossexual. Sim. Assim como o A seria alguém não pra Nunca. tudo, todo. Isso não existe dessa forma. O que existe é uma esquematização mental, onde demi estaria na metade. Então, o demissexual é alguém meio sexual, né? Se a gente pensar num espectro que fosse do preto para o branco, demi é um cinza. Então, essa área cinzenta, né, da demissexualidade, ela é uma área na qual indivíduos, sujeitos, pessoas vão, ao longo das suas experiências no, no planeta, né, a Odisseia Humana Terrestre, vão elencar o que é imprescindível para elas para que possa haver sexo. Um laço afetivo, tempo de convivência, admiração, tarará, 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 né? Isso quer dizer que bêbado no baile funk às 3 da manhã eu não vá transar com você? Não sei, né? Porque o futuro a Deus pertence. Não, mas isso quer dizer que essa sexualidade se entende desta forma, né? É um enquadramento para pensar. E qual que é a piadinha que essa posição na sexualidade, né? Qual que é a piadinha que mais te irrita? Porque a Amanda, por exemplo, tem uma lista no livro Ah, dela, sim, é verdade. inclusive, Vamos De lá. sobre demissexualidade? as piadinhas. Nesse livro aqui, que é o Ah, Vidas LGBT+, sim. Reflexão para não sermos idiotas, no quarto capítulo tem uma lista de frases que toda pessoa LGBT já ouviu na vida. Sim. São frases Ah, que preconceituosas, desperdício. LGBTfó, É só uma fase. É porque exatamente. você ainda não conheceu mulher de verdade. Isso, você elencou pelo menos 3 delas já. Alguma que você já ouviu relativa à sua demissexualidade? Milhares, milhares. Conta uma aí. Não, eu vou tentar fazer melhor, assim. Eu vou tentar contar um negócio que tá acontecendo no meu processo de análise. Tá. Amo. Então, a minha analista, ela é bem bucetuda, assim, sabe? Ela é bucetuda, assim. Então, ela manja muito, ela é bucetuda, assim. E aí, um dia, lá pras tantas, eu tô fazendo análise há, sei lá, 5, 6 anos,
ela me deu uma provocada, assim, fez meu carrinho derrapar na pista, que eu tô construindo lá alguma coisa, tarará, e aí ela faz uma intervenção bem pontual, que é perguntar: e será que não é por isso que você, aí não lembro a palavra, fantasia, projeta, imagina, blá, blá, é uma trava para a sexualidade? Hum, como se fosse uma criação sua. Uhum. E é. Não é como. Atenção, gente. Vamos lá. Vou defender a psicanálise. Esse papo de sexualidade natural, Gosto. isso aí é a maior arapuca do planeta. Uhum. Ah, eu nasci gay. Meu anjo, você nasceu desdentado. Você nasceu careca e pelado. Só. Ponto final. Ninguém nasce com nenhuma sexualidade. Porque senão a gente vai para o plano da metafísica, vai Sim. para o plano ontológico. Ai, quando Deus te desenhou, ele te desenhou viadinho. Isso não existe, caralho. Ninguém nasce com uma sexualidade. A sexualidade, ela acontece a partir de um construto social, experiências, a subjetividade, a internalização na infância de que aquilo é erótico, Sim. sabe? E é caso a caso, Hum. né? Por isso que as palavras servem para alguma, mas não servem para nada ao mesmo tempo, né? É heterossexual. Não existe, caralho. Ai, amo! Vamos lá, Juvens. Polêmica. Juvens acabou de sentar do meu lado. Ele é um homem hétero. Vamos lá, Juvens. Você sente tesão pela Marta Suplicy? Pela Dilma Rousseff? Pela Janaína Pascoal? Uai, você não era hétero? Por que você não tá transando com essa. Não, Que calma. É maravilhoso. porque não é assim. É algumas mulheres em alguns corpos, com algumas idades e algumas cores de pele, algumas performances, alguns cabelos. E hoje em dia estão fazendo um esforço, né? O Hoje quê? em dia a exigência com as mulheres está muito alta, né? Porque a heterossexualidade tá ruindo. Né? Mas acho que seria um outro papo. Que muito me Ou interessa, não, que ou muito me não, interessa. vamos lá. Mas voltando, é uma construção. Sabe quando você fala, Amanda, como se fosse? Não é como se fosse, é. A Sim. demissexualidade não veio de uma bromélia, não Justo. caiu de uma cachoeira. Uhum. Ela é um processo de formatação de um sujeito. Está estanque, está Sim. estático, está cristalizado? Não. E eu acho que super faz sentido também, porque a gente vive nessa coisa de tentar normalizar o querer sexo o tempo inteiro, né? Uhum. Então, acho que é inclusive daí que vem a fobia contra pessoas demissexuais. Sim. Então, o normal é eu querer sexo. E se eu não querer, eu sou frígida, ou se eu não quero com aquela pessoa, eu sou, sei lá, viadinho. Mas o querer sexo é obrigatório, né? E as pessoas passam por muitas angústias com essa coisa de querer sexo, ter que querer sexo com todo mundo e, né? Sexo compulsório, né? Uma Exato. sexualidade compulsória. É. E eu acho que nesse caso, as pessoas socializadas como homens, né? A experiência do homem, ela apresenta um polo, enquanto a experiência de socialização do que é entendido nessa sociedade como mulher é outro, né? Porque biologicamente a mulher sente menos desejo sexual do que. Ah, a gente vai tomar no cu, né? Isso é um discurso da sociedade vitoriana. Isso é o século XIX produzindo discurso sobre corpos. A testosterona dá vontade de transar. Sabe onde que desce? O motorista vai descer. Sabe? Sim. É como se fosse isso, né? O ser humano pudesse ser reduzido a um apanhado químico. E a estupidez disso, ela, assim, você não precisa chegar na página 2 para perceber. Vamos lá. À medida que a gente patologiza todas as esferas da vida, a gente está tendo agora as sociedades mais ansiosas e deprimidas da história, né? Não tem nada a ver que o estado de bem-estar social ruiu. Não tem nada a ver que não existe moradia. Não tem nada a ver que a geração Z e a Millennium vão ser as mais pobres da história. Uhum. Não tem nada a ver com falta de seguridade social. Não tem nada a ver que o tecido social tá roto. Que a sociedade ficou líquida.
que não tem mais vínculo empregatício, que não tem mais 13º, férias, que não tem mais... Não tem nada a ver. É a química do Não tem seu mais cérebro que futuro. está desregulada. É só regular a química do seu cérebro, boba. Depressão, como efeito social, não. Isso aí é papo de humanas. Toma aqui esse comprimidinho. Então, reduzir o ser humano a uma máquina química é essa visão tecnocrata da vida, né? E ela só produz morte. É interessante isso porque a gente entra um pouco num terreno que eu estava querendo explorar, que é o da ideologia, Hum, e de como, da relação com o gênero, hum, ideologia e gênero. hum, Mas ideologia da filosofia mesmo, então não só de uhum, ideologia política, né? uhum, Que é onde a palavra é mais empregada atualmente, assim. uhum. Você acha que gênero e sexualidade fazem parte da ideologia? Sem sombra de dúvida. Porque tudo faz, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Ideologia. Primeira vez que vai ser usada na França do 1700, Destutt de Tracy, é um filósofo que num tratado fala sobre o estudo das ideias. Ideologia. Depois vai ser manobrado à direita pelo Napoleão Bonaparte, que vai chamar de ideólogo todo aquele que está contra a sua ideologia, né? Então, Napoleão chama de ideólogo todo mundo que acredita em liberdade, igualdade e Parece um fraternidade. cara, né? Tava aí recente Ah, será que tem nos governos. alguma coisa a ver com o Bolsonaro? E aí, e aí depois o Marx e o Engels vão produzir um estudo sobre a filosofia alemã e vão trazer o termo ideologia para economia política, né? Na teoria marxista, e aí é um tweet, é um podcast, mas tem vídeo meu, tem aula minha, né? Não apenas meu, do Mauriase, da Marilena Chauí. Vai pro YouTube, escreve ideologia, vai assistir aula. Gente que estudou. Mas voltando, na teoria marxista, ideologia é a câmara invertida da realidade. E aí o Marx usa essa imagem porque é o que existe de mais tecnológico na época dele, né? A foto. E aí ele tá ali com Engels no 1800, e o que é? É uma câmera invertida, né? Depois a gente vai descobrir que o nosso olho trabalha assim também, né? A gente capta o mundo de ponta Aham. cabeça e depois tem É o um... cérebro que desfaz. É, voltando. E aí essa câmera invertida, que o Marx e o Engels chamam de ideologia, é a seguinte: nós acreditamos que as ideias produzem o mundo e não o mundo produz as ideias, né? Então, ideologia é esse processo no qual a gente explica a realidade de forma ideal e não de forma material, concreta, né? É, talvez o mais... Quando eu... No vídeo, né, que eu falo sobre ideologia, e depois em um outro momento, também no tempero que eu falo sobre ideologia, eu pego um episódio que foi a greve dos 12 das enfermeiros e enfermeiras em Brasília, que estavam na linha de frente, sem EPI, né, sem Uhum. equipamento de proteção individual, trabalhando, morrendo a centenas, assim, durante o auge da pandemia. E aí eles vão fazer um protesto na Praça dos Três Poderes com cruzes, né? Lembro. E aí um casal bolsonarista vai lá para eles e fala assim, bom, xinga eles de tudo que for possível imaginar, fala que eles vão morrer de... blá, blá, e aí eles falam assim, vocês não entendem que se o empresário for embora, vocês morrem de fome? E aí isso é a cristalização de ideologia, porque é a câmera invertida do mundo. Calma lá. O empresário frita o hambúrguer do McDonald's. O empresário monta o sanduíche. O empresário vende no caixa. O empresário enche o caminhão com as embalagens e leva. Não. Então, se o empresário for embora, você morre de. Ou pera, se o trabalhador parar, o empresário morre de fome.
E a ideologia, ela faz com que você acredite na inversão da realidade. Volta. Gênero e sexualidade fazem parte da Meu anjo, tudo faz, né? E aí, do Marx e do Engels para nós, a gente vai passar pelo Lenin, pelo Freud, e cada novo teórico que produz, né, aparato nas ciências humanas vai levar o termo ideologia para outros lugares, né? Hoje, o termo ideologia pode ser entendido como, de forma muito abreviada, muito simplista, um conjunto de ideias utilizado para explicar a realidade. O problema é, a realidade não pode ser explicada sem um conjunto de ideias. Então, todo mundo faz parte de e utiliza uma ideologia. Ok, volta. Gênero faz... Não, imagina. Menino veste azul e menina veste rosa veio de uma bromélia, né? Tava no cu de um pato. O pato foi botar um ovo, saiu. Menino veste azul, menina veste... né? Vem da natureza. O homem faz xixi em pé e a mulher sentada. Veio de uma bromélia. Não tem nada a ver com como a gente construiu o banheiro. Não tem nada a ver com mictório, Se você for para a Arábia no século IV, não é todo mundo mijando e cagando de cócoras. Se você for olhar o banheiro no Japão, se você for olhar banheiro público na Europa Oriental, banheiro em pé para homem e sentado para mulher é uma invenção arquitetônica do século XIX. E aí, quanto mais ignorante a gente é, mais fácil é falar, é natural. Trair é Sempre foi natural para o assim. homem. Você imagina. O homem trai. É da natureza. Enfia a natureza no, né? Isso é legal. A gente estava vendo recentemente no. A gente conseguiu viajar para o Chile nas férias e tal, e lá tinham várias exposições sobre o governo Allende, e tinha uma que era justamente sobre isso, né? O ferramental que o governo estava produzindo e como isso estava modificando. Sim, Por exemplo, tinha um tipo de instrumento assim desenvolvido para ser compatível com a distribuição de leite para acabar com a fome naquela época, sim, sabe? para Então é uma garantir caneca a alimentação especial, das tinha crianças. tinha um lance Todo de design um design voltado a essa, né, ao política mundo pública que se queria da construir, Que né? emergência. foda. Muito Muito legal. legal. Então, acho Sim. que, né, agora você falou dos banheiros, eu lembrei na hora, assim, como, É. né, a gente, é para além do banheiro ser Tinha não binário, banheiros né, nessa os instrumentos do exposição. banheiro. Tinha banheiros de crianças. Era tipo um grande banquinho tipo, com vários lugarzinhos. Para além da plaquinha do banheiro, né, tem todo o ferramental dentro do banheiro, que Exato. não é conversado, assim, Mas está... tem um texto brilhante do Preciado chamado Lixo e Gênero, Mijar e Cagar. Para quem não sabe, o Preciado é um filósofo feminista contemporâneo, tá vivo, espanhol, transfeminista, né? Ele é um homem trans, ao nascer ele foi designado Beatriz, ao longo da vida ele se entende Paul, e aí nesse texto, Lixo e Gênero, Mijar e Parênteses para as Cagar, pessoas que não são LGBT que estão vendo, né? Pessoa trans, faça a introdução. Sim, é a pessoa que foi designada no nascimento num gênero diferente daquilo que ela se entende hoje. isso. Ela foi designada A e ao longo da vida ela se entende não A, se pretende não A. Voltando. E aí o Paul Preciado tem esse texto que ele volta para o Jack Halberstam, que é um outro intelectual da teoria queer, trans, e o Preciado, o mestrado dele, se eu não me engano, o doutorado também, é em arquitetura, Que legal. né? O Preciado pensa... Por isso que eles se vestem tão bem, então. Arquitetos urbanistas estão sempre assim, bem Sim, vestidinhos. sim. Mas é por isso que eu acho que ele pensa gênero com essa amplitude, sabe? Sim. E aí esse é um texto brilhante, curto, é um texto de 5 páginas, que ele fala sobre a arquitetura dos banheiros, a tecnologia de gênero dos banheiros, né? De como... qual é o corpo que precisa se envergonhar, se debruçar sobre si, e qual é o corpo público que mija pra todo mundo ver, Nossa. Não, o sabe? Preciado é um dos assim, escritores que tem que ler hoje, né? A Sim. gente viu o filme dele juntos, né? Do Tivemos Orlando. opiniões bastante Bastante distintas, diferentes. mas disforia... Inclusive, eu trouxe uma frase aqui hoje sobre essa discussão que a gente teve, Sim, que é a parte dos hormônios e tal. sim.
Mas legal que você trouxe ele, assim. Eu não queria trazer para não ser uma coisa muito óbvia, que bom que você já trouxe. Porque acho que a produção que ele está fazendo hoje, a maneira que ele está falando sobre isso, é uma maneira assim muito instigante, né? Muito É, interessante. eu acho que é o pensamento mais radical que a gente tem vivo, em gênero, né? Uhum. De grande porte, né? Claro que eu não conheço a pesquisadora de gênero da Universidade Pública da Holanda, né? Mas de quem eu acho que é de grandes nomes, assim, Preciado é a coisa mais radical que a gente tem. Tem um livro dele, né? Disforia Esse, Mundi? esse eu não vou falar hoje, Tá. porque esse eu amo de paixão, eu já falei muito. Não É o livro de cabeceira da Verônica. que é o texto Junkie, né? Texto de testosterona. Ele diz assim, né? Sobre a aplicação de testosterona no processo de transição dele. Dando-me uma cadeia de significantes políticos que se materializa até adquirir forma molécula assimilável pelo meu corpo. Tomo conceito de hormônio. Corpo como experimento, entendendo a testosterona não como masculinidade. Acho que é louco isso, né? De você ver os hormônios como significantes. Aí entra na psicanálise também, que é uma área que ele trabalha bastante, né? Sim. Os significantes, A né? Então, primazia do significante, né? Isso que a psicanálise defende. e nesse sentido da ideologia de gênero, por que que Ah, eu falei disso? Porque a gente teve, ano passado, é, meio que uma espécie de assembleia informal, assim, ou talvez até formal, né? De pessoas importantes na comunidade LGBT que decidiram pelo não uso da ideologia de gênero. Ideologia de o gênero. O termo? termo ideologia É. de gênero. Ah, Obviamente, com esse sentido de desativar o discurso da extrema-direita, né? Mas tem um flagrante ali, né? Que é isso, assim, não dá para. Talvez seria mais produtivo explicar o que é ideologia, né? Explicar a relação com o gênero e mostrar, como você falou de Napoleão, né? Que o outro lado também tem ideologia, não, e que que é tudo que a pura gente conhece ideologia, né? como gênero é ideologia. Uhum. Exato. Então, como a gente pode, né, apresentar um pouco essas ideias também para mostrar uma fluidez nesse processo de gênero, de descoberta das pessoas, né? Porque, por exemplo, para mim, o que destravou esse processo de transição foi uma mistura de psicanálise, ou entendendo esses mecanismos internos que organizam também a coisa de gênero na nossa cabeça, Umbanda Hum, e Candomblé, que tiram aquele freio moral, né, do cristianismo, cristianismo, etc., e bolsonarismo, que dá uma aula magna da masculinidade Do que tóxica, não sim. ser. né? Então, essas chaves foram para mim assim uma mudança ideológica também, né? Uhum. Mexeu completamente naquela arquitetura interna e entendi. Então, e aí você começa a lembrar, né, fatos assim da sua vida e falar, então quer dizer que eu não era aquilo que eu achava. Implode coisas e a gente se constrói dos destroços, né? A gente sobrevive nos escombros. Porque tem essa discussão hoje, né, especialmente, acho que no último mês foi, né, da, Uhum. da, da Federici e Butler, a coisa da performance, ou a categoria importante de ser usada, né, categoria mulher é importante de ser usada, tem todo o Eu tô, processo material, eu tô etc. dando aula sobre isso agora, né? Conta. Falo. A... Vamos lá, gente. O alarde criado não existe. Qualquer pessoa que se der a decência de ler, né, Beyond the Periphery of the Skin, que acabou de ser traduzido pela editora Elefante como Além da Pele, Para Além Uhum. da Pele, esse não é um texto novo, né? Esse é um texto antigo da Federici. É, é uma compilação de textos dela. A Federici tem algumas posições bastante delicadas. Ela é uma pesquisadora de excelência, ela é maravilhosa, blá, 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 blá. Isso já falei em vários outros podcasts. Só que, por exemplo, no que tange pânico moral, ela é uma carola, né? Que demais. Então, ela tem uma porrada de texto, assim, que ela fala sobre o mercado escuso de venda de crianças, sabe? Bem os papos da Maris, assim. E aí, voltando. Neste texto dela, né, que é uma das seções do livro, que ela fala sobre se gênero é uma performance, ela dedica 2 parágrafos a dizer o seguinte: isto não é
um debate com a teoria proposta pela Judith Butler, mas com uma apropriação rasteira que fizeram da leitura da Butler. Por quê? Em nenhum momento Judith Butler define que gênero é performance. Ela diz que é performativo. E entre performance e performativo existe um abismo, né? Para falar sobre isso, então, primeira coisa, não há uma rusga. Criaram essa rusga. 2, no texto da Federici, ela reconhece a teoria da Butler e diz: não é sobre isso. Eu tô brigando com quem faz a leitura de orelhada e sai falando gênero é performance. Não é, né? Ele se atualiza em. Mas o que que ele é? Ele é performativo. Em um tweet, tem um filósofo da linguagem, um linguista da escola de Oxford chamado John Austin. John Langslow Austin. J.L. Austin. Que nos anos 80 ou 70, se eu não me engano, pode ser 60 também. Bom, na segunda metade do século XX, olha que chique. Na segunda metade do século XX, publica o Como Fazer Coisas com Palavras, que é um texto no qual ele estuda atos de fala, e aí existe uma categoria de ato de fala que é o performativo, que acontece ao acontecer. Olha como é fácil entender. O que que é uma promessa? Vocês morreram? Uma promessa. Bom, é um futuro que a gente diz que vai acontecer. Ele só existe porque ele foi dito. O que que é uma promessa? Eu prometo. Se você não prometer, não existe promessa. Isso é um ato de fala performativo. Eu os declaro marido e mulher. Esteja preso. Em nome da... Ato performativo. É um ato de fala que precisa ser falado para existir. Uma promessa, ela só existe se ela for falada. Gênero só existe à medida que é desempenhado. É performativo. Quer dizer que é performance? Não. Né? Uma drag pode falar com autoridade sobre isso, né? Performativo e a performance. Exato, mas eu acho que qualquer ser humano que se desse... É isso, é de novo, né? É que a internet, o meu resumo, assim, o que eu quero que esteja escrito na minha lápide? A internet é o mágico de Oz ao contrário, sabe? Eu não tenho um coração, o leão. Eu não tenho cérebro, o espantalho. Eu não tenho coragem, o leão, né? Eu troquei o leão com o homem de lata. Quem não tem coração é o homem de lata. Eu não tenho coração, homem de lata. Eu não tenho cérebro, espantalho. Eu não tenho coragem, o leão. Agora você tem internet. Então é esse lugar onde pessoas sem cérebro, coração e coragem podem falar livremente. Ai, que demais. E aí vira esse ninho de mafagafo, né? Sim. É verdade. Mas eu tenho muita vontade de bater em todo mundo e falar: vai pra escola agora! Só pode falar depois de dentro. Sabe? Eu sou a favor da carta de habilitação para você poder usar a internet. Eu Você também. precisa fazer um Eu também. cursinho, aí você consegue comprar o Concordo. smartphone depois disso. Só que isso é um ponto de vista elitista e tem um termo que o Ti, sabe o Ti, nosso amigo? Tiago Alexandre, filósofo, ele me chama de epistemocrata, né? Adoro. Epistemocrata só pode falar quem estudou. E Bom, pra gente encerrar, acho legal saber um pouco A mais gente do nem falou mal de homem que. direito. Já vai encerrar. Poxa, Tem nada pra eu falar a um gente pouco mal de a homem. gente é obrigado a encerrar. vocês têm que chamar outra pessoa. Aí consegue. Chamar ele na segunda temporada pra Ok, falar mal de tem. homem. Já estouramos. Já estouramos, já foi, vixe. Ih, bicha. Bom, É. me sugere aí uma série, um filme, um livro Ai, LGBT. sim. Quero. Sim. Quero mais coisas. Quero Não, sugestões. não precisa ser LGBT. LGBT? Pode Não, ser fala mal que de não. homem. Se falar mal de homem, tá bom. Ó, eu tô lendo, eu tenho um clube de leitura, né? Para Adoro. os apoiadores do canal e tal. E aí o último livro que a gente leu é esse que tá na minha bolsa,
da Natasha Martin, que é uma antropóloga francesa. O livro se chama Escute as Feras. É literatura. A Natasha, ela estuda povos originários, então os povos indígenas, do Alasca e da Sibéria. Então, aquele pedaço da Rússia que é tudo gelo, aquele pedaço dos Estados Unidos que é tudo gelo, que se encontra porque a Terra é redonda. Né? Precisa contar hoje Estados em Unidos e dia. Rússia são vizinhos. a gente Estados esquece Unidos e disso. Rússia tem um estreito assim que os separa. Voltando. Por isso que eles brigam tanto. Eles são vizinhos. Mas os Estados Unidos comprou o Alasca, né? Sim. Exatamente para ficar perto da... Mas enfim, voltando. E aí a Natasha Martin, ela estava ali numa expedição, tararã, na Sibéria, e aí, em um tweet, ela aparece um urso, ela tá sozinha, aí esse urso vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, vai chegando perto, eles têm ali uma troca de horas, e não mais do que, de repente, o urso come metade do rosto dela. Meu Deus. Ele arranca a parte inferior da mandíbula dela inteira, e ela tá com uma picareta de escalada e enfia nele, rasga um pedaço dele. E ele sai correndo. E ela sutura, assim, ela faz um curativo lá na hora. Os colegas dela a encontram depois de 8 horas, ela tá viva. Ela conseguiu conter, estancar o sangramento. E ela sobrevive. Meu Deus. E aí o livro, ela, através da antropologia e da psicanálise, narrando a experiência. Meu Deus. Só que olha como começa. Por que que eu tô falando que não apenas LGBT? Ela dedica o livro a todos os seres da metamorfose, aqui e lá. Que lindo. Porque ela deixa de ser humano. Aham. Depois de não ter metade da mandíbula, o que que você Hum. passa a ser? E esse urso, será que ele ainda é urso? E aí, a epígrafe do livro é o fragmento 117 do Empédocles, da natureza, o texto. Pois fui, durante um tempo, menino e menina, árvore e pássaro, e peixe perdido no mar. Ai, que lindo. Yeah. E aí eu indico isso e tem um desenho animado que eu tô assistindo na Netflix que chama Carol e o Fim do Mundo. Ai, Verônica ama. Sim, que é dos mesmos criadores do Rick and Morty. né? Que a gente ama demais também. Nossa. E aí eu comecei a assistir, não me fale nada, porque pra eu quebrar essa caneca em você é 1, 2. Mas é difícil começar, né? Porque ela tem uma melancolia, assim, pelo menos pra mim. É. Foi difícil, assim, você fala, não é o clima que você vê no Rick and Morty, que é o contrário, é assim, É o oposto. ansiedade, frenética, não sei o quê. E a voz dela é É, uma monotônica, né? Ela nunca vai nem pra cima, nem pra... Nossa, Mas então, olha só que loucura. Eu tô assistindo aí, recomendei pra... Preciso encerrar. Tá. Tô assistindo, recomendei pra todos meus amigos, tô recomendando pra vocês. E aí um amigo meu falou assim, nossa, eu fiquei tão incomodado com o ritmo e com a tristeza. E eu tava achando tranquilo. Aí Que eu falei, por isso que eu tô tomando remédio. Bom, Obrigada, Guilherme, muito Guilherme. obrigada pela generosidade de estar aqui conosco hoje. Começamos com tudo. Começamos com tudo. Nossa. Maravilhoso. Gente, esse foi o Entre Amigues. E agora que eu notei que a gente não se apresentou, então eu vou falar no final. Meu nome é Amanda. E eu estou aqui com... A Verônica. E obrigada por estarem aqui conosco hoje no Entre Amigues.